eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade que Deus me concede através da tua vida, da Rádio Esplendor, e também aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Pastor Vicente, lá em Moçambique, na África. Pastor Vicente, amigo nosso, da Igreja Graça e Paz. Também eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Beatriz Muniz, que apoia o meu ministério há 25 anos, pastoreando e pregando o Evangelho de Cristo. E salvado a Deus pela sua vida, que nos concede essa oportunidade também. Quero mandar um abraço também para o meu irmão, cantor Paulo Alves. Deus abençoe a vida deles e a todos que estão na sintonia do teu programa pela Rádio Esplendor, aí no Paraná. Amém? Amém. Eu tenho uma palavra de Deus na manhã desse dia para o coração dessa igreja, a qual está numa grande expectativa para que Deus possa continuar falando através da minha vida, que o Senhor me conceda uma palavra rema, uma palavra revelada, porque eu creio que Deus tem algo novo para a nossa vida ainda no dia de hoje. A palavra de Deus, para aqueles que queiram meditar, acompanhar, é no livro de Neemias, no capítulo 1, e no versículo 1 a seguir. Os irmãos que queiram acompanhar, é o livro de Neemias, capítulo 1, e o verso 1 a seguir. O epígrafo do texto diz assim: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Elcalias, e sucedeu no mês do Quiliseu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, a ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu, e disse: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti, de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todos nossos corrompamos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração na manhã desse dia. A Bíblia diz que Neemias, sendo filho de Elcalias, agora ele, segundo a história da Bíblia, ele é copeiro do rei Artaxerxes. E a Bíblia diz que ele estava ali para servir ao rei, e numa grande jornada, numa responsabilidade muito grande. E a Bíblia diz que Neemias, sendo copeiro do rei, e um dos seus irmãos que estava em Jerusalém na guerra, e ele ficou sabendo de um triste estado, como estava a nação e o povo, porque muitos foram levados a cativo, e Deus ali estava trabalhando sobre a vida de Neemias, para que ele pudesse fazer uma grande obra sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Você sabe que Neemias tinha um cargo importante, ele era copeiro do rei, e todas as vezes que o rei ia tomar o seu vinho, ou ia almoçar, Neemias primeiro, ele tomava do vinho e depois servia ao rei. E todas as vezes que o rei ia comer, primeiro Neemias degustava para depois ele dar para o rei. E um certo dia, Neemias
estava na cortina do pátio do rei, e veio um dos seus irmãos de Jerusalém, e Neemias perguntou a ele como estaria os seus irmãos da sua pátria a respeito da guerra. E a Bíblia diz que Hanani agora dá o relato para Neemias, e dizendo: os nossos irmãos estão em estado de grande miséria e tristeza, porque muitos estão mortos, muitos foram levados a cativo, mas eu estou aqui te dando o relato de tudo que está acontecendo lá em Jerusalém. E a Bíblia diz agora que Neemias, ele vai lamentar, ele vai orar e ele vai jejuar segundo o estado que estava acontecendo lá naquela cidade. Porque ele ouve uma notícia triste. A notícia é que tocaram fogo na cidade, derrubaram os muros e queimaram as portas, e o sepulcro dos seus pais foram queimados a fogo. E a Bíblia diz que ele continua sendo copeiro do rei, servindo ao rei. Mas um belo dia a Bíblia diz que Neemias agora ele vai servir ao rei. E a Bíblia diz que Neemias, ele caiu o semblante ficou triste e abatido. Agora Neemias, ele também tem 3 amigos. Desses 3 amigos de Neemias, Tobias, Sanbalate e Gesem. Mas um certo dia Neemias se apresenta ao rei para servir, como sempre o vinho e como sempre a comida do rei. E um dia o rei nota o semblante de Neemias triste e caído. E a Bíblia diz que agora o rei pergunta para Neemias o que estava acontecendo. E Neemias agora dá o relato para o rei da situação de ruína e de destruição que estava a cidade dos seus pais, aonde os muros foram derribados e as portas queimadas a fogo. E a Bíblia diz agora que o rei percebe que ele está triste. Então ele vai orar, ele vai jejuar e ele vai se preparar para tomar uma decisão na sua vida. Observe-se quando nós se levantamos para fazer algo para nós poder ver a glória do Eterno manifestada em nossa vida, sempre se levanta alguém em oposição contra a nossa vida. É dessa forma e dessa maneira. Mas a Bíblia diz que o Senhor está no meio dela e jamais será abalada. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nós não seremos abalados, porque Ele está no meio dela e jamais seremos abalados. Quando Deus está no meio de uma batalha, de uma guerra, de uma luta, ninguém pode impedir o agir e o operar de Deus. Ninguém pode impedir a obra que Deus iniciou na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz agora que Neemias, ele vai orar, ele vai jejuar e agora ele vai lamentar. Por quê? Porque mexeu na estrutura dele. Porque ali tinha uma história, ali tinha um legado, ali tinha alguma história a ser concluída. A Bíblia diz que nessa época que o povo deixou de adorar, o povo deixou de servir, o povo não tinha mais um Deus para prestar culto. A Bíblia diz que se tornou um reverso completamente obstinado. O povo começou a idolatrar, o povo começou a prostituir, o povo começou agora a zombar. E agora Neemias, ele dá o relato para o rei, dizendo: rei, eu preciso ir até Jerusalém, a cidade dos meus pais. A Bíblia diz que o rei agora não libera Neemias como copeiro. Neemias agora ele tem uma carta que vai como governador. E a Bíblia diz que o rei dá madeira, o rei dá as montarias, os cavalos, o rei agora dá autorização para ele atravessar as fronteiras. E a Bíblia diz que quando Neemias chega em Jerusalém, mas antes dessa caminhada, a Bíblia diz que Tobias, Gesem e Sanbalate, ele se levanta contra Neemias. Por quê? Aí Neemias está numa grande obra e ninguém pode parar. Mas observe que quando nós estamos sendo destaque em algumas áreas de nossa vida, sempre se levanta alguém para tentar nos impedir, para tentar trabalhar o contrário, para tentar trazer a tristeza, a angústia. Mas a Bíblia diz que Neemias ele se coloca na posição de servo. E na posição de servo, ele está autorizado com a carta de governador para atravessar as 3 fronteiras, porque esses homens que a Bíblia cita, Tobias, Sanbalate e Gesem, eram homens influentes na sociedade, eram governadores de cada território
A Bíblia diz que Sambalate era governador de Samaria. E a Bíblia diz que esses homens se opõem contra Neemias, porque Neemias queria trazer vida, Neemias queria trazer habitação, Neemias queria trazer a restauração de famílias, e Neemias queria trazer a glória de Deus para aquele povo não fosse concluída. Na minha vida e na tua vida sempre vai ter alguém para tentar impedir o operar e o fazer de Deus. Mas fica tranquilo, porque a Bíblia diz que a um ajudou e a outro diz esforça-te. A Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 14, e no versículo 5, sem mim nada podeis fazer. É com a presença de Deus, é com a autoridade de Deus, que você vai fazer a obra de Deus e o nome dele será glorificado. Foi na força do Deus vivo e todo-poderoso que Neemias atravessou as fronteiras, e a Bíblia diz que quando Neemias chega em Jerusalém, a Bíblia diz agora que Neemias, ele já está ali com a madeira, ele já está ali com os homens, então o povo se reúne a ele, e ele começa a anunciar a palavra de Deus, e ele começa uma trajetória árdua, uma trajetória muito dolorida, mas ele foi no nome dele, ele foi no nome daquele que tudo pode, naquele que tudo faz, ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. E nesta manhã, se você está ouvindo esta palavra, creia que tudo é possível ao que crê, aos olhos humanos. Neemias, como um homem natural, ele não poderia edificar aquela cidade, porque não era possível nas condições humanas, mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó deu as armas necessárias para que ele pudesse chegar àquele lugar na autoridade de um governador, para que ninguém pudesse impedir a obra que ele tinha ali naquele lugar, aonde a Bíblia diz que agora ele começa a trabalhar na construção dos muros, e a Bíblia diz que ele começa a trabalhar também pregando o Evangelho para trazer as famílias que estavam desabitadas a habitar, a ter moradia, a ter vida. Então, hoje, no mundo que nós vivemos, nós podemos entender que tem muita família, muita gente desabrigada no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, e a Bíblia diz que agora Deus está com as mãos estendidas, os ouvidos abertos, para ouvir o clamor do necessitado que clama a ele de dia e de noite. A Bíblia diz agora que Neemias, ele passa uma boa trajetória em Jerusalém, e o prazo que ele tem para concluir aquela obra é 52 dias. Nesses 52 dias, houve arrependimento, houve choro, houve conversão de alma. Nesses 52 dias, trabalhando na construção daqueles muros, daquela cidade, houve uma inovação sobre aquelas vidas, aonde a Bíblia chegou com a palavra de Deus através do coração de Neemias. E a palavra de Deus fluiu, aquelas famílias que estavam desabitadas, aquelas famílias que estavam dilaceradas, aquelas famílias que não tinham Deus para adorar, aquelas famílias que estavam escravizadas pela idolatria, pela porfia. Agora eles começam a abrir o coração, o entendimento da palavra, porque agora eles voltam ao primeiro amor, ao arrependimento. Hoje, nossos dias atuais arrependei-vos enquanto há tempo, porque o dia do Senhor virá e não tardará, aonde a própria palavra de Deus nos afirma que Neemias agora, ele estabelece um decreto sobre aquele lugar, aonde a glória de Deus é manifestada, porque ele criou ali um propósito, ele criou um projeto, e Deus assinou o projeto e o propósito de Neemias. Qual era o projeto, qual era o propósito? Era trazer a honra àquelas pessoas, era trazer as famílias para ser habitada, era trazer as famílias para ter um Deus para adorar, porque aquele povo já não tinha um Deus, já não tinha uma pátria, já não tinha um santuário para louvar o nome do Senhor. Então Neemias trouxe à existência aquilo que não estava existindo. Nos dias atuais eu não sei como é que você se encontra nesta manhã, mas eu tenho uma certeza para te dizer, através desta programação e através desta palavra, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir e terminar esta obra na tua vida, porque diz a palavra de Deus no livro de Isaías 43:13, antes que houvesse o dia, ele é, e ninguém pode escapar das suas mãos, operando ele, quem impedirá? Tenha certeza que Neemias ele se colocou na posição de sacerdote para fazer uma obra específica, e sobre aquela obra específica ele trouxe vida àquelas famílias.
sobre aquela obra específica, ele trouxe alegria, ele trouxe a presença de Deus sobre aquela nação. E sobre esta palavra eu quero deixar claro para você na manhã desse dia. Aqueles que acreditam sobre a palavra de Deus, aqueles que estão debaixo do esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará, eu quero dizer para você que é mais do que vencedor, porque Neemias, ele tomou uma posição de sacerdote, mesmo sendo encurralado por Tobias, mesmo sendo encurralado por Sambalat e Gesem, eram homens opositores à vontade do Criador. Como nos dias atuais de nossas vidas, sempre vai se levantar alguém para tentar deturpar, para tentar degrinir, para tentar sujar o meu teu nome, mas a Bíblia diz que não tem problema, porque quando as pessoas se levantam sem conhecimento de causa, eles falam aleatoriamente, mas aquele que começou a boa obra na minha, na tua vida, ele é fiel, ele dá o testemunho, ele te conhece, como disse para Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi, te nome das nações como profeta eu te darei, eu te colocarei como cidade forte, eu te colocarei como coluna de ferro, eu te colocarei sobre os príncipes e os sacerdotes, vai falar a eles que eu tenho que te falar, e diz a ele: não temas, porque eu sou contigo. E dentro desta palavra eu quero afirmar na manhã desse dia que Deus é aquele que está acima de todas as coisas. Deus é aquele que está no comando e no controle da situação. O mundo pode estar revolto, o mundo pode estar de ponta cabeça, mas creia nesta palavra, que Neemias, ele se colocou na brecha, e na brecha qual ele se colocou, hoje trazendo para os dias atuais, nós andamos sobre a direção do Espírito. Nós andamos pela fé, nós não andamos por vista. E quem anda pela fé vive o sobrenatural de Deus. Então eu quero dizer para você que Neemias, ele andou pela fé, ele viveu pela fé. Tudo que ele fez foi pela fé. E a Bíblia diz que agora Neemias, ele vai fazer um culto de adoração a Deus. E dentro desse culto de adoração a Deus, porque agora os muros estão erguidos, as portas estão nos lugares certos, as famílias estão habitadas. Agora Neemias vai fazer o culto, e dentro deste culto as pessoas estão naquela expectativa, porque agora tem a palavra, agora tem um Deus para prestar o culto, agora tem um Deus para adorar. Agora Neemias começa a pregar o Evangelho, Neemias começa a falar do amor de Cristo, Neemias começa a falar da cruz, Neemias começa a falar da existência de Deus, Neemias começa a trazer o arrependimento, o choro, porque o povo começa a entender que ele estava sendo obstinado, estava sendo morto espiritual. Mas eu quero dizer para você na manhã desse dia, quando Jesus Cristo chega, ele muda o cenário, ele muda a história. Ele tira a página de vergonha do teu diário e começa a escrever uma página nova sobre a tua vida. Deus começa a projetar algo renovador no teu coração. Deus começa a trazer existência, começa a trazer os sonhos, começa a trazer os projetos. Quantas das vezes as famílias, as pessoas no mundo atual não tem mais sonho, não tem mais projeto, porque o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Mas nesta manhã, Jesus está me dizendo que ele está trazendo sonho, ele está trazendo projeto, ele está trazendo vida, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, ele diz: vinde a mim, vós que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Deus usou Neemias para tirar um fardo pesado, para tirar um jugo insuportável sobre aquela nação que estava vivendo um cativeiro de massacre, um cativeiro de humilhação, um cativeiro que estava aprisionado. Mas quando Anani deu a notícia para Neemias, o que Neemias fez? Ele lamentou, ele orou, ele jejuou, tomou uma posição e disse: não, lá aonde está o sepulcro que meus pais foram enterrados, a cidade que meus pais habitam, os muros estão derribados e as portas queimadas a fogo, mas eu estou em uma grande obra e ninguém pode parar aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansa.
descansará. Não temas, meu irmão, não temas, minha irmã, tu está debaixo do esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Alabassurianda, lá e decanda, arabassuri, miculamanaragai. Tenha certeza que nesta peleja, lamanarassúria, então não tereis de pelejar, ficai de pé, e vereis o livramento do Senhor, porque Deus é aquele que te toma pelas tuas mãos nesta manhã, e diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te espante, porque eu sou teu Deus, para realizar coisas grandes, para fazer coisas extraordinárias, porque Pai disse claro para a sua igreja: aquilo que teu olho não viu, o teu ouvido não escutou e não penetrou ao teu coração, são coisas grandes e extraordinárias que eu tenho preparado para a tua vida. Nessa manhã, tenha certeza que Deus, Ele está trabalhando ao teu favor. Ele é perito na reconstrução dos sonhos da tua vida. Ele é perito na reconstrução dos propósitos, dos projetos na tua vida, porque vai se levantar Tobias, vai se levantar Sambalate, vai se levantar Gesem, pode ser governador de tantas províncias, mas quando o rei assina a carta, meu irmão, quando o rei assina a carta, ele está assinando com a tinta de ouro, está sacramentando a minha, a tua vitória. E na manhã desse dia eu quero profetizar, Labandarassuri Kalamanaragai, que a glória da última casa será maior do que a primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos, na minha e na tua vida. Amém, minha irmã? Glórias a Deus, amém, meu querido pastor. Glórias a Deus por esta palavra maravilhosa, né? Eu tenho certeza que veio do coração de Deus para o coração de cada ouvinte, para os nossos corações, né? E que nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, né, meu querido pastor? Amém, minha irmã. Glória a Deus. Glória que Deus continue dando força para a tua vida. Que Deus continue te usando através dessa programação da Rádio Esplendor. Que Deus continue prosperando teu ministério. E que Deus possa alcançar milhares de vidas através dessa programação. E que esta palavra que Deus me colocou hoje por esta manhã seja edificante na vida de todos que compartilham com o teu programa. Amém, glórias a Deus. Obrigado, meu querido pastor, né? Eu creio que Deus estará preparando outros e outros dias também, né? Deus continue abençoando o Senhor, abençoando a família, abençoando o ministério, em nome de Jesus, amém? Muito obrigado. Amém, pastor gostaria de deixar aqui os contatos para os ouvintes, em nome de Jesus, amém? Amém, minha amada. Eu estou aqui na cidade de Léus, na Bahia, e aqueles que realmente quiser o pastor aí ministrando, o pastor pregando, tem um contato aí, é 739-8142-4609. Esse é o meu contato, o Ministério de Fogo, aonde a glória de Deus tem se manifestado. Amém, minha irmã evangelista Anésia Rocha. Amém. Deus abençoe grandemente, né? Em nome do Senhor Jesus, e muito obrigado. E a paz do Senhor. Amém, minha irmã. Muito obrigado. Deus te abençoe. Eu estarei sempre à disposição da irmã. Amém? Amém. Ô, meu querido pastor, me perdoe. Eu não sei se o pastor queria mandar mais algum alôzinho aí pro pessoal, né? Amém? Eu sou grato a Deus, porque eu creio que tem bastante gente na manhã desse dia ouvindo esta programação. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Beatriz. Também mandar um abraço para o nosso irmão Everton. Eu quero mandar um abraço, como sempre já falei, para o meu irmão pastor Vicente aí na África, Moçambique. E a todos que estão na sintonia do teu programa na manhã desse dia. E muito obrigado por essa oportunidade, minha irmã.
Amém. Olha, nós temos aqui pelo Facebook, né? Nós temos o cantor e compositor Ledilmar Ribeiro, e ele tem um louvor que traz por título Copeiro do Rei, né? Vai falar sobre esta palavra e daqui a pouquinho nós vamos estar tocando. Ele também está ouvindo ali pelo Facebook. A nossa querida irmã Tereza Cabrini, né? A cantora Solete Souza, cantor Cal Brasil de Salvador, Bahia também, né? Grande amigo ali do cantor Paulo Alves também, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Sim, Deus. é importante. Quantas pessoas estão na sintonia, quantas pessoas estão sedentas da palavra de Deus, quantas pessoas estão na expectativa de uma transformação de vida, Amém. para que eles possam acreditar na palavra, porque o próprio Jesus, ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A palavra de Deus, ela dá direção ao ser humano. A palavra de Deus muda o cenário da vida daqueles que acreditam na palavra. E quando as pessoas estão compartilhando com o teu programa, é que as pessoas estão buscando uma direção para a sua vida. Porque vivemos no meio de um conflito, no meio de uma guerra, onde as pessoas estão completamente desesperadas por tantas coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Guerra, a peste, a fome, a doença e todas as coisas. Mas a própria palavra de Deus, ela vem trazendo a esperança. A esperança é Jesus Cristo, aonde Ele promete uma vida de paz, uma vida de abundância e uma vida de salvação àqueles que acreditam sobre o seu Evangelho. Glórias a Deus. Ô, meu querido pastor, olha, o senhor falou ali, o senhor mandou um alôzinho aí para um pastor de Moçambique, né? Também tem um pastor aqui, Amém. pastor Luiz Domingos Sander, né? Ele é de Moçambique, na África. Amém. Também, ele está ali também ouvindo, né? Glórias a Deus. E muitos e muitos ouvintes, né? Ô, meu querido pastor, olha, Amém. eu gostaria de perguntar assim para o pastor, eu não sei se o senhor tem ainda um tempinho aí ou não. Sim. Tem um tempinho? Pode falar, minha amada. Está à disposição, sim. Amém. Olha, É então... porque a gente Pode. não sabe o tempo da programação, a gente procura ser o mais rápido possível, que é para a gente falar o que Deus colocou no coração, mas não enfadar e não tomar muito tempo, porque a gente sabe que tudo é cronometrado, né? Tudo tem um tempo de começar e de terminar. E a gente vai expressando aquilo que Deus coloca em nosso coração, que é para alcançar vidas e eles terem o resultado através da palavra, amém? Amém, glórias a Deus. Meu querido pastor, olha, eu gostaria de perguntar assim, o senhor faz aí 22 anos, né, se não me falha a memória, que está pastoreando juntamente com a sua esposa, né? E que conselho o senhor deixaria hoje, né, para, vamos dizer assim, outras lideranças ou para os jovens, né? Aí eu sei que já, com certeza, já teve a palavra de Deus, né? Mas principalmente assim para lideranças, né? Como liderar aí os jovens, os adultos também, né? Os adultos, aliás, os irmãos, as irmãs também, né? Qual é mais difícil, liderar jovens ou liderar os mais de idade? É uma boa pergunta, né? Deixa eu explicar para todos os ouvintes. Eu sou o pastor Edivaldo Muniz, casado há 25 anos, e a minha esposa é Beatriz Muniz. Esse ministério, ele iniciou na minha vida em 97, esse ministério iniciou na minha vida. E nunca quis ser pastor, mas Deus fez a promessa na minha vida, e eu entrei pela porta, entrei pelo caminho, e fui alcançando os degraus, com muita oração, muita dedicação e muito foco. E aí Deus me levantou a pastor. Assim que eu me casei, Deus me levantou a pastor, e aí a obra iniciou na minha vida. Então, para você ter um bom relacionamento com a igreja, e você apacentar tanto adultos como jovens, você tem que ter uma chamada de Deus. A chamada de Deus para apacentar, para pregar, é o que Paulo tem falado sobre as suas cartas, né? Aquele que almeja o episcopado,
ele tem que estar preparado, ele tem que ter um relacionamento. Mas vamos classificar. Na área familiar, para um casamento ser duradouro, um casamento ser sólido, ele tem que ter um diálogo, né? Porque nós começamos com as 3 fases. A primeira fase é conhecimento do namoro, a segunda fase é o noivado, a preparação do casamento, e quando você chega a casar, porque você já tem um relacionamento de intimidade, de afinidade com a tua esposa ou com o teu marido. Então, esse relacionamento comigo e minha esposa já está para 27 anos, e a gente tem uma boa dinâmica entre aconselhamento, entre diálogo, entre afetividade. E então ela é uma mantedora do meu ministério, uma mulher oradora, uma mulher aconselhadora e acolhedora também. Então o meu ministério é baseado em diálogo, é baseado em transparência, é um ministério baseado na palavra de Deus, onde os casais nos procuram muito para aconselhamento, e a gente dá muita palestra também, a gente prega muito em congresso, porque Deus tem abençoado a nossa vida. Para você liderar tanto alguns jovens hoje, você precisa ter amadurecimento, entender essa geração jovem agora, saber trabalhar com eles e manifestar a palavra, viver uma vida de oração, trazer os jovens ao teu lado, trazer o jovem para dentro da arca. O que significa trazer o jovem para dentro da arca? Aproximar mais dele para você. Você ter mais diálogo, você ter mais relacionamento com os jovens, você falar mais amplamente, mais abertamente do amor de Cristo, das atividades da igreja, aonde eles vão criar raiz, aonde eles vão criar maturidade, aonde eles vão criar experiência. Porque hoje você sabe que lidar com jovens não é brincadeira, no mundo que nós estamos vivendo. Mas quando você tem foco, quando você tem determinação, quando você ama a igreja, quando você ama o evangelho e ama o que está fazendo, pode ter certeza que tudo vai dar certo. Porque um bom líder, ele tem as características de Cristo. Esse exemplo eu pego de Jesus para a minha vida. É por isso que Deus tem abençoado meu ministério. Porque a Bíblia diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós temos que ganhar o mundo inteiro através dos jovens, dos adultos, para que nós possamos deixar um bom legado, tanto na vida dos jovens, como na vida das senhoras, como na vida dos senhores ou a vida da igreja. A gente tem que saber também trabalhar no meio adulto de uma transparência, de uma motivação, de trazer a igreja para o nosso lado, de oração, de fidelidade, de caráter, de adoração a Deus, para que tenha um relacionamento aberto entre famílias, ou seja, marido e mulher, porque no nosso meio existe muitas coisas acontecendo por falta de diálogo, por falta de amadurecimento, por falta de ensinamento. Então nós estamos preparados para ensinar casais, para fortalecer a igreja, para trabalhar com jovens, trabalhar com adolescentes. Então é uma dinâmica que nós absorvemos nesses 27 anos de ministério. Que Deus possa fortalecer a cada liderança que está na frente de uma igreja, na frente de um trabalho, na frente de uma obra. Foco, determinação, estudo, para que nós podemos deixar um bom legado e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso aí que eu posso dizer para aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que realmente estão na frente da obra. E a fidelidade é algo que a gente tem que carregar até o dia do arrebatamento. Porque eu sou um dos que acredito nos milagres que a Bíblia nos proporciona. Esses milagres fazem parte de um líder, faz parte de uma liderança. Hoje em dia nós temos que viver sobrenatural de Deus. E a liderança dessas igrejas, elas têm que acreditar no que a Bíblia está dizendo e passar para os jovens, passar para os adultos que estão na mesma expectativa e na mesma fé. É como a igreja primitiva. Aquela igreja, os irmãos eram unidos, comiam junto, andavam junto, pregavam junto e vivenciavam junto as maravilhas de Deus, minha irmã Nézia. Amém, querida? Amém, glórias a Deus. Olha, muito boa palavra, né? Como diz ali nosso querido pastor Luiz Domingos Sander, ali de Moçambique, né? Ele sempre diz assim, muito boa palavra, né? Sabe, meu querido pastor, olha, às vezes a pessoa fica assim olhando, né? Fala assim,
ouvindo, né? Eu gostaria de ser um pastor, uma pastora, né? Eu não sei se da igreja do Senhor tem pastora, né? Ou uma missionária que seja. Gostaria de ser, mas não sabe realmente, vamos dizer assim, o que um pastor passa, né? As lágrimas que ele derrama pelo rebanho do Senhor, né? E a responsabilidade, na verdade, como Moisés, né? Moisés, ele era um homem de Deus, ele via a glória de Deus, mas ele passava, assim, muitas decepções com aquele povo, né? Porque aquele povo, na hora que a água amarga se tornava doce, glória a Deus, né? Louvado seja Deus, louvamos a Deus pela vida de Moisés. E dali a pouco faltava alguma coisa, olha o povo murmurando contra Moisés. Então, eu vejo assim, Moisés, ele conduzindo aquele povo, eu tenho certeza, né? A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que ele chorava muito também na presença de Deus, como nos dias de hoje, né? Para um pastor, para uma liderança, estar ali na frente, se manter de pé, né? Às vezes o pastor está lá ministrando, mas somente Deus sabe como está o coração dele, né? Diante do povo, não é verdade? Mas ele tem uma responsabilidade para com Deus, né? Então, não é fácil, né? Nós sabemos que com certeza não é fácil, mas é um chamado de Deus e não pode colocar a mão no arado, não pode olhar para trás, não é verdade? Tem que prosseguir, né? Não pode simplesmente dizer assim, quando um funcionário está enjoado de trabalhar numa empresa, ele vai lá e pede as contas, né? Entra num acordo, mas ser um pastor, aleluia, Jesus, não tem como chegar diante do Senhor e dizer, Deus, eu estou entregando o meu chamado, Senhor, porque não estou suportando mais, porque não estou aguentando mais. Não é verdade? Um pastor, uma liderança, ele pode até fazer isto para com Deus, mas nós sabemos que haverá uma consequência, haverá um preço que ele pagará, porque Deus o chamou, né? A palavra do Senhor diz assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele foi um escolhido para estar na frente da obra do Senhor, né? Então ele não pode se dar a isto, chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu estou entregando aqui Senhor, eu estou me demitindo aqui do teu chamado, eu não quero mais pastorear, e anda lá baixeira e me canta, e manais e decanta, eu não quero mais conduzir esse povo, não é verdade, meu querido pastor? Porque ele tem um chamado, e quem chamou ele, aleluia, Jesus é o superior dos superiores, né? O nosso Deus, o chamado dele é do céu e não é da terra. Então, mesmo não sendo fácil, mas é preciso continuar prosseguindo, caminhando, para que alcançamos todos, né? Aquele grande dia, não é verdade, meu querido pastor? É verdade, minha irmã. Eu digo para você que eu morei 30 anos em São Paulo, hoje eu estou aqui no estado da Bahia, na cidade de Ilhéus. Eu passei 2 anos no monte, orando, me preparando, fiz uma escola profética de psicologia, e me preparei para exercer essa função de pastor, porque não é fácil. É como dizer, você carrega um fardo árduo, um fardo pesado, mas é um chamado, é um legado que você está exercendo na tua trajetória no mundo espiritual, aonde as famílias, as vidas, ela espera de você uma palavra, ela espera de você uma oração, ela espera de você um milagre, porque você se torna uma referência de Cristo. Você se torna o anjo da igreja. E sobre o anjo da igreja, aonde a Bíblia diz que a palavra é distribuída para a nave da igreja, para a noiva do Cordeiro. Então quem está na expectativa é a igreja, é o povo de receber da parte de Deus uma palavra, uma direção. Então esse homem, essa mulher, ela tem que ter essa vida, ela tem que ter essa preparação, ela tem que ter esse foco, mesmo que as lutas, as dificuldades, os problemas possa estar afligindo as pessoas, ou seja, a liderança, os pastores, mas nós
possamos vencedor, porque a própria palavra de Deus, ela fala aqui em Romanos capítulo 8, Paulo dizendo que nem a morte, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor de Cristo, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedor. Então, através de referência dos homens que são inspirados na Bíblia, é que nós se fortalecemos também, porque hoje nós temos uma responsabilidade com a igreja. A igreja é um patrimônio do céu, e é onde nós estamos conectados com Deus para ter o suporte, ter o combustível de levar essa igreja ao céu através da palavra. Então, minha irmã, eu acredito que dentro desse contexto, cada um está fazendo a sua parte, cada um está tendo a sua obrigação com Deus, e cada um recebeu o seu chamado para cumprir, executar. Como eu estou aqui também fazendo a minha parte, cumprindo o meu chamado e recebendo de Deus para também usufruir e testificar das maravilhas de Deus. Porque a preparação de um líder, ela é no tempo. O tempo é uma escola, o tempo é um amadurecimento, o tempo nos prepara, o tempo nos amadurece, o tempo faz nos crescer diante de Deus, pelas experiências que nós passamos dentro do Evangelho, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, em relação à igreja, em relação à sociedade. O tempo é uma escola que vai nos fortalecer dentro do Evangelho. Glórias a Deus, oh meu Deus. Glórias a Deus. Olha, meu querido pastor, olha, a gente ouvindo aqui o Senhor falar, né? E aí a gente volta lá na passagem de Moisés, quando Moisés ali ficou durante aqueles 40 anos lá no Egito, né? Ou seja, era uma preparação, né? E às vezes a pessoa entra na igreja e já quer rapidamente ser um obreiro, ser um pastor, ter um título, mas em tudo há uma preparação, né? Em tudo há um processo que precisa ser passado, né? Até chegar ali aonde o Senhor quer, não aonde nós queremos, não é verdade, meu querido pastor? Aleluia, Senhor. Irmã, eu estou sentindo uma graça tão grande. Aleluia. É porque o Espírito Santo, ele está falando comigo. Amém. A gente sabe que tem uma programação de rádio, o tempo é curto, mas eu estou sentindo no meu coração nesta manhã que para a gente tomar posição de uma liderança, tomar posição de um pastorado, de um legado, de vivenciar o Evangelho, de proclamar o nome de Jesus, nós temos que ter uma chamada. Aleluia. Nós temos que ser chamados por Deus. Não se titular, eu sou pastor, ou eu me formar pastor. Primeiro tem que ter uma chamada. Porque dentro dessa chamada, Deus ele vai trabalhar no nosso ministério. Onde o ministério vai ter êxito, onde o ministério vai ter uma história, onde o ministério vai estar fortalecido, onde você vai ser um canal para fortalecer a igreja, fortalecer, como a senhora me deu um exemplo aqui, cuidar da mocidade, cuidar da igreja, cuidar dos senhores, cuidar da noiva do Cordeiro. Então, há um legado na história, há um legado a ser encerrado, mas dentro disso aí, nós temos que ter a preparação, como eu citei, o tempo é uma escola de aprendizado, de amadurecimento. Então, a gente vê histórias que nos fortalecem a cada dia de nossa vida. Aleluias, meu Deus, nosso Deus, Ele é maravilhoso e nós não podemos assim barrar o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, acabou. Porque eu sempre digo assim, olha, nesta programação eu falo, Senhor, eu estou aqui, mas quem manda, quem comanda é o Teu Espírito Santo, né? E me levou agora sobre Davi, aleluia, Jesus, quando o Senhor nosso Deus envia, né, o profeta Samuel na casa de Jessé, para que de lá ele levante um rei, né, aleluias, que seja conforme, segundo o coração dele. E quando eles chegam lá, a família estavam todos reunidos,
Mas Davi estava no campo, Davi era um defensor das ovelhas, né? Tanto é que quando ele foi lá lutar com Golias, né? Ele disse, olha, veio o urso e eu defendi, aleluias. Aleluias. Ou seja, então primeiro ele estava trabalhando, né? Então você, meu irmão, minha irmã, você que tem desejo no coração aí de ser um obreiro, né? Primeiro trabalhe, mostre serviço, porque depois sim, né? Se o Senhor quiser, o Senhor levanta como presbítero, diáconos e assim por diante, mas primeiro é necessário trabalhar. Aleluias, porque Davi estava trabalhando. Davi, ele defendia as ovelhas, aleluias. E depois, mesmo depois que foi derramado óleo sobre a cabeça de Davi pelo profeta Samuel, ele não derramou o óleo e pronto, já sou rei, já vou assumir. Não, e tem pessoas querendo assumir antes do tempo, antes da hora. Como o Senhor disse, tem que ter o chamado. Aleluias. E mesmo depois do chamado ainda vem o processo do Espírito do Senhor. É verdade? E depois que Deus levantou Davi como rei, né? Aleluias. E eu glorifico o nome do Senhor porque ele disse assim, eu achei um homem segundo o meu coração. Aleluia, Jesus. E nesta manhã eu creio que Deus está falando contigo, homem de Deus. O Senhor está dizendo para ti nesta manhã, eu achei um homem segundo o meu coração, que me agrade. Não é que agrade aos homens, não é que agrade à humanidade, mas que agrade ao Senhor. E assim o Senhor está dizendo contigo nesta manhã. Eu não te conheço, meu querido pastor, mas o Senhor está dizendo, eu achei um homem. Aleluias, e quem sabe nesta manhã maravilhosa, né? Aleluia, Jesus. O Senhor está aqui presente, o Senhor está aí, o Senhor para Deus não tem distância, né? E é isto que eu digo para ti nesta manhã, que o Senhor está dizendo para ti, eu achei, aleluias, um homem segundo o meu coração que me agrade. Porque nós temos que agradar a Deus, né? E não é a nós mesmos, né? Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, a irmã Nésia não pode agradar a ela. O pastor não pode agradar a ele, mas agradar aquele que o chamou. E aquele que o chamou é o Deus de Davi, né? É o Deus que levantou Davi, é o Deus que estava com Moisés. E hoje o Senhor também está conosco, né, meu querido pastor? Aleluias. Amém. Eu acredito dessa forma, irmã Nésia, que Deus está proporcionando coisas grandes, porque tem muitas vidas ouvindo esta programação, recebendo esta palavra, esse alimento tão precioso de muita informação para ter um ministério sólido, para ter uma vida abençoada, para ter sucesso no que está fazendo. Então a preocupação em relação à igreja é você ter uma vida de oração, de fidelidade a Deus, e você ser um orador para que o Espírito Santo possa conduzir o teu espaço, a tua mensagem, para que a igreja possa receber e colocar em prática. Ô, minha irmã, aqui está a minha digníssima esposa, a missionária Beatriz. Ela sentiu aqui de dar uma palavra prévia para você. Amém? Amém. Fala com a missionária, a evangelista Nésia Rocha. A paz do Senhor, minha querida. A paz, minha irmã. Amém. O Senhor Jesus Cristo continue, o Deus Todo-Poderoso, com a mão estendida para nos alcançar na manhã deste dia. Quero deixar uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 18, no versículo 1, a parte B, que nos diz: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós entendemos que só há uma maneira de conversarmos com Deus, é através da oração.
E esta palavra, ela vem falando através de uma parábola de um homem iníquo, um homem ruim e uma mulher oradora. E a Bíblia diz que esta mulher tinha uma causa difícil e era necessário recorrer a este iníquo juiz. Mas eu creio que esta mulher já sabia de toda a fama deste homem, mas mesmo assim, ela creu que era necessário recorrer ao iníquo juiz. Mas ela sabia que a vitória dela vinha de Deus, do Todo-Poderoso, que escreveu o meu nome, o teu nome e o nome daquele que professa a fé. Ela creu que a oração dela chegava ao trono. E o Deus que me chamou e te chamou está nesta manhã bradando ao meu coração e dizendo: a oração é a chave da vitória. Aleluia. Não devemos desfalecer em meio à situação, em meio à luta ou à tribulação. A circunstância pode estar dizendo para mim, para ti ou para a multidão que está clamando e chamando Deus vivo. Pode estar dizendo que não, mas há um Deus entre a terra e o céu que está bramando ao meu coração e dizendo: não desfaleça diante desta situação, porque eu sou o Deus que fui com Ana, sou o Deus que fui com Daniel na cova dos leões, e todos esses que clamaram e acreditaram, Deus deu vitória. Nesta manhã não é diferente, minha irmã. Nesta manhã não é diferente. O Deus que nós clamamos é o Deus que tem vitória para mim, para ti, para os que creem. E eu creio que a minha oração e a tua oração e a oração daquele que está clamando tem chegado ao trono. Então a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida na manhã deste dia é para não desfalecer, para acreditar. Se aquela mulher fosse ouvir a negatividade, a fama daquele iníquo juiz, ela não teria obtido a vitória. Mas a Bíblia diz que ela bateu na porta e aquele homem só dizia não. E eu creio que a multidão também dizia para ela: mulher, para que tu recorre a este homem? Este homem, ele não ouve a Deus e nem escuta homem nenhum sobre a face da terra. Mas aquele povo não sabia que naquela cidade tinha uma pobre viúva oradora. A mulher orava e ia ao obstinado juiz. E ela sabia que o Deus que nós servimos tinha vitória gerada. Nesta manhã, ouvintes que estão ligados, pode crer que nesta manhã, como boca de Deus, não desfaleça, não desfaleça. A oração tem poder para entrar na tua história e na minha história e mudar o rumo. Aleluias. Então vamos crer. Aleluias. Que o Deus que me chamou e o Deus que te chamou tem um poder, tem promessa para nossas vidas. Aleluia. O Salmo 91:7 nos diz que 1000 vai cair ao teu lado e 10.000 à nossa direita, e nós não vamos ser atingidos. E a promessa é para o que crê. Se aquela viúva fosse desfalecer, por o que ela sabia daquele iníquo juiz, ele não assinava a vitória. Mas quando a luz resplandeceu, começou a incomodar, e ele disse: por certo eu tenho que assinar esta vitória. Não foi ele que assinou, foi aquela mulher perseverante na oração e crendo que o Deus que chamou tinha poder para resolver a causa. Nesta manhã não é diferente, minha irmã. Eu não sei qual é a tua petição, eu não sei aonde você está desfalecendo, mas ele está falando aqui ao meu coração e dizendo: espera mais um pouquinho de tempo em oração. Aleluia. Porque sou eu, Deus, que tenho para derramar sobre a tua e a minha vida. Amém? Aleluia. Sou glórias a Deus. E é o Espírito Santo do Senhor nosso Deus, né?
o que Ele está testificando ao meu coração. Ele está dizendo: hoje eu estou assinando vitórias. Aquilo que o homem não pode assinar, eu estou assinando por ti. Aleluias, o Senhor está assinando vitória. Tem ouvintes, aleluias, que tem causa aí. Deus está assinando a tua vitória. Aleluias. 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 Deus está dizendo: sou eu contigo. Por onde tu andares, é onde pisar a planta dos teus pés, ninguém vai resistir todos os dias da tua vida. Diz o Senhor: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é contigo. E para finalizar, minha irmã, aleluia, o versículo 7 e 8 nos diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Aleluia. Aí o 8 vem nos dizendo: e diz vós, que depressa lhe fará justiça, quando porventura vier o Filho do Homem, porventura achará fé sobre a terra? Aleluia. Aí fica um ponto de interrogação para a minha vida e para a tua vida. Se a fé tem milagre. O milagre já está gerado. Não há quem possa impedir aquele que Deus já determinou, já decretou. Amém? Amém. Glórias a Deus. Sou amada do Pai, amado do Pai, né? Vocês dois, casal, abençoado. Glórias a Deus. Eu creio que o Senhor nosso Deus, né? Ele faz conforme a vontade dele, né? Eu quero deixar assim, quero te agradecer também, amada do Pai. Eu gostaria de né, vocês aqui encerrassem aqui por hoje, né? Eu creio que Deus vai preparar outras e outras vezes, né? Mas com uma oração aqui, pelos pedidos de oração. Nós temos muitos pedidos de oração. Nós temos a nossa querida irmã Eliane Martins Silva, né? Ela diz aqui: eu creio. Aleluia, Jesus. Então tome posse, irmã, em nome de Jesus, né? Tome posse, porque quando Deus assina, está assinado. E não tem juiz injusto que fale ao contrário. Aleluias, glórias a Deus, né, amada do Pai? Amém, meu anjo? Amém. Amém. Nós vamos estar orando pela programação, orando pela vida de todos os ouvintes, pelas causas impossíveis, pelos pedidos de oração, e nós vamos apresentar o grande aquilo que pode fazer por todos nós. Amém, irmã? Amém. Glórias a Deus. Vamos estar orando agora. Amém. Grandioso Deus, amado, eterno, soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu quero apresentar a todos os ouvintes, ó Deus, que está conectado na sintonia da Escritura. Eu quero apresentar a Deus as petições, as causas impossíveis. Eu quero apresentar a Deus os lares, as famílias, os casamentos, a qual está passando por conturbação. Eu quero apresentar a Deus na manhã desse dia a vida do empresário, do profissional liberal, a vida do ministério do pastor, da pastora, do evangelista, do presbítero, do diácono e toda a igreja, meu Pai. Eu quero apresentar a Deus todas as causas nesta manhã. Aquilo, meu Deus, que o homem não pode realizar e fazer, mas eu creio que o Senhor está com as mãos estendidas, os ouvidos abertos, meu Deus, para poder realizar coisas grandes e concluir na vida dos teus filhos. Deus alcança também, ó Pai, a vida da missionária, a vida da evangelista Nézia Rocha, meu Deus, que está na direção dessa rádio, um trabalho maravilhoso, que está alcançando vidas, lares e famílias, ministério, meu Deus, aonde reunimos a nossa fé nesta manhã, na autoridade do poder do nome de Jesus, para repreender agora, meu Deus, toda ação diabólica, para repreender todo o laço do passarinheiro, para neutralizar os demônios, os espíritos malignos, para quebrar os cadeados, quebrar as correntes, libertar os cativos, soltar os que estão presos, meu Deus, que as portas se abram, meu Deus, para aqueles que
que estão necessitados na manhã desse dia, pedindo uma porta de cura, uma porta de libertação, uma porta de salvação, meu Pai. Meu Deus, restitua nesta manhã a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Meu Deus, manifesta a tua glória, o teu poder, ó Pai, para que ele possa, meu Deus, contar o milagre, contar o testemunho, que a existência do teu poder se manifestou na fraqueza do ser humano, por aquele que te clama, aquele que te busca dia e noite. Mas eu creio na manhã desse dia, Deus, eu vou profetizar sobre esta programação, assim como Ezequiel profetizou sobre aquele vale de osso seco. Nesta manhã, meu Deus, nós estamos em uma grande obra, ninguém pode nos parar, ninguém pode nos impedir o agir e operar de Deus, porque a tua palavra diz em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou falaria a Deus e não cumpriria. Deus, o Senhor tem falado através do meu coração, através da minha boca. Deus, é a palavra que está saindo dos meus lábios, a palavra que saiu do meu coração para o coração desta igreja. É uma palavra profética, uma palavra rema, uma palavra que vai se cumprir, uma palavra, meu Deus, que vai ressuscitar sonhos, uma palavra que vai ressuscitar projeto, uma palavra que vai trazer vida, uma palavra, meu Deus, que vai trazer reconstrução na área familiar, na área espiritual, na área ministerial. Deus, eu profetizo nesta manhã que a glória da última casa será maior do que a primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos, que a bênção de Deus venha sobre a minha vida e a vida de todos que estão contribuindo com essa programação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja que acredita, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigada, pastor. Obrigada também a nossa querida missionária, amada do Pai. Obrigado, que Deus continue abençoando vocês, né? E depois nós vamos estar conversando e marcando aí mais vezes, né? Aleluia, Jesus, glórias a Deus, amém? Muito obrigado, né? Novamente, que deixa os contatos de vocês, né? Amém? Amém, minha amada. Eu sou grato a Deus pela tua vida. Eu creio que essa união espiritual é da parte de Deus. Esse ministério vem da parte de Deus, essa oportunidade também, aonde nós estamos aqui à disposição de Deus. Eu quero dizer para a irmã que meu contato é 739-8142-4609, pastor Edivaldo Muniz, Ministério Graça e Paz aqui no estado da Bahia, na cidade de Ilhéus. Amém, irmã? Amém. Glórias a Deus. Um abraço à sua esposa também, né? Em nome de Jesus. Amém, amada do Pai. Está dando uma paz para você, minha amada. Está mandando a paz para a irmã também. Amém. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe grandemente. Um abraço também aqui da diaconisa Luzinete, né? Que está aqui também. Amém. Deus abençoe. A paz... Joelho dobrado por vocês também. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã. Tenha um ótimo dia, viu? Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus, né, amados e amada do Pai? Nosso Deus faz assim, né? Ele faz como Ele quer. Aleluia, Jesus. Vamos ouvir aqui Copeiro do Rei, cantor e compositor Leidemar Ribeiro, né? E um abraço a todos que estão aí ouvindo, estão ligadinho, em nome de Jesus. No mês de Islã
e lamentei por alguns dias. Estive chorando e orando ao Deus do céu, ao Deus do céu, Senhor do céu, tão grande. Que maravilha, né, amados e amadas do Pai? Como é bom a gente sentir a presença do Senhor nosso Deus, né? Aleluia, Jesus é o Senhor nos fortalecendo, como diz nosso querido pastor Luiz Domingos Sander, nos fortificando, né? Aleluia, Jesus. E nós vamos aqui agora, nosso querido pastor Luiz Domingos Sander, ele enviou para nós, né, uma reflexão aqui, uma palavra de Deus, e nós vamos ouvir agora, né, para a glória de Deus. Ainda dá tempo, né? Eita glórias, Jesus é lindo, né, amados e amadas do Pai? Aleluias, glórias a Deus. Eu já quero deixar um grande abraço a todos aqui, né, em nome de Jesus, e vamos continuar com fé no Filho de Deus, amém? Glórias a Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A paz de Deus, povo de Deus, povo maravilhoso. Acordamos dia 2, mais uma jornada de dia 2, mas sempre vamos encaminhando com a palavra de Deus, que se encontra no João, capítulo 6, versículo 22. E a palavra diz assim: Jesus é pão da vida para aquele que crê. Jesus é pão da vida para aquele que crê. Foi um dia Jesus fez uma festa grande, pois havia muita gente que estava encaminhando com eles. E outros são gente onde ele passava sempre, as pessoas estavam a seguir a ele por causa de milagres. Mas nesse dia o que acontece? Aleluia! O que acontece? Fez a festa, porque quando estava a encaminhar, chegou o tempo, era noite, os discípulos aproximaram, que Rabi, já é tarde, como nós vamos fazer com este povo aqui?
Então não dava nós parar para procurar umas coisas ou comidas para dar ao povo. O Senhor Jesus respondeu assim aos seus discípulos. Disse que quem vai dar comida são vocês? E a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo: sim, já é noite. Quem vai dar comida são vocês? Daí, os outros discípulos, quando estava aí ligado ao povo, era tarde, outro disse que só aqui temos 2 peixes e 5 pães. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele falou assim: pode estar em grupo, deve dividir-se em grupos, mas estava dividido em grupos. Então pegou naqueles 2 peixes mais 5 pães, abençoou, até encheram muitos cestos, dividiram o povo que estava aí presente e consumiram e a saciaram, e restou a comida. Aleluias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Daí, esta era a primeira viagem, primeira milagre que estava sempre a seguir fazer e através de comidas. Mas, nesse dia onde há a nossa palavra, nesse dia, Jesus seguiu a outra banda de mar, atravessou, antes de chegar todos os discípulos, todo o povo, ele entrou no seu barco, atravessou. Quando chegou na margem de Capernaum, procurou o sítio, escondeu, sentou. Quando vinha os discípulos, mas o povo que estava a vir aí, como não vinham em interesse de crer a palavra de Deus ou de vir consumir a palavra de Deus, então eles estavam preocupados de avistar com Jesus, e por saber que hoje, quando nós encontrarmos com Jesus, nós hoje vamos saciar, vamos comer, como nós comemos naquele dia. Então, estão aí, os discípulos entraram no barco deles, os outros também entraram no outro barco, atravessaram. Quando chegaram lá, a preocupação era de procura nosso Pai Jesus Cristo. Mas quando chegaram naquele sítio, quando estava a procurar, chegaram de lhe apanhar num canto, estava sentado sozinho. Aleluia. Daí, o que acontece? O outro disse que: Rabi, nós estivemos à sua procura, afinal já está aqui. O Senhor Jesus Cristo respondeu assim, teve uma resposta muito boa. Disse: verdade na verdade, estão a procurar a mim, não é através de palavra, estão a procurar a mim e através, porque naquele dia comeram, saciaram, e por isso hoje estão a me procurar mais para vir comer mais e saciar. Mas vocês não podem alegrar por comida, não. Deve alegrar com a palavra do meu Pai. Também vos digo assim: aquele que vai comer o pão e vai tomar o cálice, esse terá a vida eterna.
Daí ficaram assustados. Mas o que ele está a dizer? Está a falar o quê? Comer o corpo dele? E beber o sangue dele? Mas o que não estava a entender. Não estava a entender. Daí, eles resolveram por ver que ele estava já a falar a resposta que não estava a gramar, não estava a agradar do povo aí. A palavra está a nos explicar por o seguinte. Verdade, tem muitos irmãos, muitos pais, mães, vê na igreja através só de milagres. Vê na igreja através só de cura. Vê na igreja através de ambiente, culturas. Mas a cultura não vai fazer salvar pai, mãe, nem jovem. O que vai fazer é salvar a pessoa é a fé e acreditar em Jesus. Aquele que acredita em Jesus, aquele que há de ser salvo. É onde há a nossa palavra. Irmãos jovens, vocês devem entender o que é igreja. Entender o que é igreja. A igreja não é só ir dançar, ou aquele ambiente, ou no tempo de festa, ou ir só divertir. Não. É preciso ir na igreja. Ir com todo o seu coração para Deus chegar do dia para você ser salvo. É onde há a nossa palavra. No João capítulo 6, versículo 22, está a falar isso. Esta é a nossa palavra de hoje. Eu sei que o povo de Deus já consumiu esta palavra. Sempre Deus vos abençoa. Aqui quem está a pregar é o pastor Luiz Domingos Sand, da África. E a paz de Deus, povo de Deus. Amém. Você acabou de ouvir o programa Caminhando com Jesus. A apresentação evangelista Anésia Rocha. Volte a nos ouvir neste mesmo horário por esta mesma emissora. E obrigado pela sua audiência. Dono do mundo, dono da instância celestial. Olha, Senhor, nós chegamos no final de mais um programa, que é feito com muito carinho e, acima de tudo, com muito respeito e muita satisfação. E estamos aqui, nesse exato momento, para agradecer por tudo de bom e de mais lindo que esta vida já tem nos oferecido e oferece a cada instante. Obrigado, Deus, por ter um lar para voltar enquanto existe muita gente perdida por aí sem saber aonde vai dormir. Obrigado, Deus, por ter um trabalho, pois conheço muitas e muitas pessoas que nesse exato momento está desempregada. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia, pois tenho certeza que algumas pessoas até agora, ao presente momento, não teve a oportunidade sequer de comer um pedaço de pão. Obrigado, Deus, por ter uma família linda e abençoada, pois vejo por aí muitas, mas muitas famílias que não se batem, não se conversam. Filho que não conversa com o pai, avô que não conversa com o neto, sobrinho que nem pode ver o tio. Mas sabe por que tudo isso? Porque estão todos vivos por aí, andando e desperdiçando o melhor que a vida tem, que é o amor que reina no coração de cada um. Pense quantos sobrinhos agora, nesse exato momento, que já perderam os seus tios, gostaria de ter um tio para simplesmente dar um abraço.
Pense quantos filhos que perdeu uma mãe ou um pai, que queria ter a mãe ou o pai hoje, só para falar assim, ó, hoje você não vai. Mas infelizmente, muitos deixam passar tudo isso para depois lá na frente ficar se lamentando. Então, se você tem o seu pai, se você tem a sua mãe, se você tem o seu tio, o seu avô, não tenha vergonha de abraçá-lo, de beijar e dizer que ama. Para com essas brigas, essas mesquinhas, que fica, eu não converso com meu tio porque meu tio é chato. Não converso com meu pai, que meu pai acha que ele sabe tudo. Não, é você que sabe. Quando você nasceu, eles já andavam. Baixa a cabeça, escuta os mais velhos. Só assim teremos um país diferente, um mundo melhor. Sabe? Não canso de agradecer a Deus todos os dias por viver bem em harmonia com toda a minha família. Lá em casa, na nossa família, todo mundo conversa com todo mundo. E se algum de nós ficar sabendo que um virou a cara pro outro, o resto da família vai tudo conversar e ver o que está acontecendo. E é verdade, tem que ser assim. Ninguém no mundo é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Quando nascemos, precisamos de ajuda de alguém que a gente nem conhece, que é o médico que está lá do lado de fora, para te puxar e trazer para o mundo. Quando morremos, ainda assim precisamos de ajuda. A última roupa, quem escolhe não somos nós. Não é verdade? Alguém vai escolher porque a gente já está morto mesmo? Hã? O último banho não é você que toma sozinho, alguém dá em você. E às vezes não é nenhum membro da sua família. Não é verdade? Então, ame ao próximo como a você mesmo. Pensa nisso. Desse mundo, nós não vamos levar nada. Nada. A não ser as experiências, o que aprendemos ao longo da vida. Faça um retrospecto da sua vida. O que você aprendeu até hoje? Ainda dá tempo. Pense nisso. E só assim nós teremos a certeza que estamos no rumo certo. Fiquem todos com Deus, pois com Ele eu estou indo. E fica registrado aqui mais um trabalho simples, mas que é feito do fundo do meu coração. Tchau, gente! Você é o espelho